Evangelho, quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, hoje festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinais nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para construir este santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, hoje festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja em todo o mundo celebra a festa da Igreja Mãe de todas as igrejas de Roma e do mundo, né? Urbi et Orbi. A dedicação da Basílica do Santíssimo Salvador ou de São João de Latrão. Esta basílica, ela foi construída pelo imperador Constantino na colina chamada Lateranense, daí o seu nome. Quando era o Papa Melquíades, então estamos falando do ano 311, entre o ano 311 e o ano 314. Ao contrário do que muitos pensam, é esta basílica, e não a Basílica de São Pedro no Vaticano, o templo mais antigo da história do cristianismo em Roma, né? Aqui foram celebrados 5 concílios ecumênicos. Nessa basílica, São Leão Magno fez os grandes discursos sobre o Natal, sobre a encarnação. Nela se guardam inúmeras relíquias dos santos. E a festa de hoje, que desde o 12º século tem um caráter universal, ou seja, para toda a igreja no mundo, né? Tem grande importância para se celebrar a unidade e o respeito com a sé do apóstolo São Pedro. Então a celebração de hoje marca esse grande sinal de comunhão de toda a igreja com a Igreja de Roma. Essa é a Catedral do Papa. É a Catedral da cidade de Roma. O Vicariato de Roma está na parte de trás da Basílica, no prédio que é anexo à própria Basílica. Ali fica o palácio onde está a Cúria, né? A Cúria da Diocese de Roma. Atrás ainda desse prédio se encontra um outro complexo que é onde está o Seminário Romano e a Universidade Lateranense. Então um grande complexo monumental entre Basílica e Palácio, que hoje é a Cúria, né, em suas diversas seções, e no mesmo complexo territorial tem lugar o Seminário Romano e a Universidade Lateranense. Muitos dos nossos sacerdotes do Brasil vieram estudar
na Universidade Lateranense, muito conhecida pelos cursos na área de dogmática, mas especialmente no direito canônico. É uma universidade que também forma estudantes com especialização no direito civil italiano. Então, uma universidade de grande relevância para toda a igreja, e a Basílica, como nós acabamos de ouvir, tem essa referência que no dia de hoje vem recordada com o Evangelho de São João, capítulo 2. Estamos na primeira subida de Jesus a Jerusalém. A primeira Páscoa que o Senhor, que os evangelistas vão narrar. Jesus sobe 3 vezes a Jerusalém, essa é a primeira. E justo nessa ida estava a próxima Páscoa dos judeus. Então, deixa eu pegar aqui o texto novamente. Eu tirei para poder ler com vocês o trechinho da apresentação da festa de hoje. Pronto. Estava a próxima Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. A imagem de hoje é uma imagem forte para a gente, porque ela manifesta a clara indignação de nosso Senhor com aquilo que estava sendo feito. Antes de mais nada, a atitude de Jesus reconhece a sacralidade daquele lugar do Templo de Jerusalém. Que na leitura dos profetas nós vamos ver que pela ocupação dos reis estrangeiros e pela má conduta de alguns reis de Israel, o templo foi duramente profanado, e em todas essas vezes, com grande comoção, o povo de Israel sofria vendo o que era feito. E Deus depois cumpria atos de justiça por conta daquela profanação feita. Agora nós estamos vendo o próprio Senhor que se levanta para defender o templo. E nós poderíamos dizer, bom, se limita aqui, como bem sabemos, todas as atitudes de Jesus, particularmente nas narrativas de João, elas estão recheadas de significado simbólico. E esse gesto que Jesus cumpre no templo tem um caráter muito relevante, que nós vamos ver na sequência. Quando o Senhor invoca aquilo que o profeta Zacarias declarou, e aquilo que está no Salmo 69, o zelo pela casa de meu pai me devora. Tirai tudo daqui, diz o profeta Zacarias, diz o Senhor, recordando o profeta Zacarias, não façais da casa de meu pai, aqui está, uma casa de comércio. O que acontecia é que o templo tinha consigo, ou gerava ao seu entorno, um complexo infraestruturado também para finalidades de serviço em favor do culto. Porém, a gente precisa respeitar os espaços. E, bom, para tentar explicar um pouquinho mais e de uma forma simples, o espaço que era dedicado ao culto e dedicado à preparação para o culto não estava mais sendo respeitado. Já tinha sido invadido pelas finalidades comerciais que eram em relação ao próprio culto, né? Os cambistas estavam ali para facilitar a vida de quem vinha de fora. Os animais estavam ali para serem comprados já o mais próximo possível do lugar onde deveriam ser oferecidos em sacrifício. Então, tudo, atenção a isso, tudo em nome da praticidade, tudo em nome da facilitação, da otimização do tempo, de tornar menos cansativo o processo, sempre em nome dessa modernidade que é em favor da melhoria da qualidade de vida, vai sendo varrido para fora o decoro, o respeito
o zelo, a piedade e, finalmente, o amor para com Deus. Então, o que vemos hoje como um claro protesto de Jesus no Evangelho, nós podemos também perceber em outras realidades da nossa vida atual, né? Em nome da praticidade, da facilitação, da otimização do tempo, da melhoria e até da modernização dos afazeres, vão se suprimindo todos os valores religiosos e os valores relacionados à dignidade do culto. E muitas vezes chegamos ao ponto que chegamos em muitas realidades pastorais pelo nosso Brasil e mundo afora, não é mesmo? Pois bem, Jesus vai se indignar com essa condição. É importante a gente lembrar disso. Aqui o Senhor manifesta a sua indignação. Ele faz um chicote de cordas e começa não a pedir, por favor, por gentileza, vamos ali para quê? Vamos para a porta? Vamos, por gentileza, retirando as coisas daqui, por favor, de maneira organizada, um depois do outro. Olha, organiza ali, Pedro, aquele pessoal que está no cantinho. Não, nada disso. Com um chicote na mão, e com um chicote na mão não é que você age de uma maneira tão cordial assim, né? Ele expulsa todos do templo. Animais, vendedores, vai todo mundo para fora. Queria observar com vocês uma particularidade aqui. Que quando a gente manifesta a nossa indignação sobre algo, muitas vezes a gente pode perder o equilíbrio da caridade, do respeito e, por fim, deixar a agressividade dominar de tal forma a faltar com o cuidado pela dignidade do próximo, né? Então, Jesus, nesse momento em que manifesta a sua indignação e cumpre um ato de grande relevância no meio de toda aquela multidão que se acumula no templo, ele expulsa os vendedores com as ovelhas, com os bois, lança no chão o dinheiro dos cambistas, derruba as mesas, então ele vira as mesas. O dinheiro que cai no chão pode ser recolhido. Jesus aqui não aparece dando chicotada em ninguém, fazendo mal físico a ninguém. E aos vendedores de pombas ele disse, tire tudo isso daqui. Se ele quebrasse as gaiolas, as pombas fugiriam, e isso configuraria um prejuízo contra aqueles que vieram, pois dependiam daquele comércio. E de certa forma, o Senhor não queria que eles não pudessem, não queria que eles não ganhassem o seu sustento, mas que recobrassem a dignidade. O ponto central não era o comércio no templo, o ponto central era o abandono, o desprezo, o descuido com a dignidade para com Deus e com as realidades sacras, com aquilo que é sagrado, que não foi escolhido e declarado pelos homens assim, mas pelo próprio Deus. E os homens são chamados a honrar aquilo que Deus abençoou e declarou sagrado. Como esse aspecto não pode ser perdido para que a gente não se disperse. Jesus quer levá-los a essa compreensão, a recuperar o que foi perdido. O comércio está acontecendo no lugar errado porque se perdeu o respeito e a consciência sobre a dignidade desse lugar. É preciso que se recupere isso. Para que se recupere isso, suspende-se imediatamente o que está sendo feito. Então, a atitude de retirada dos comerciantes, a atitude de retirada dos vendedores é para que se restabeleça aquilo. E isso em nenhum momento o Senhor perde de foco no seu agir. Por isso, ele não age contra o comércio, mas para que não aconteça ali, a fim de que se recupere o valor, o significado
daquele lugar e do quanto Deus abençoa e consagra o que ali é realizado. Recuperar a dignidade do culto. Recuperar o significado sagrado dos lugares consagrados a Deus. Recuperar a dignidade da pessoa. E recuperar a celebração, o culto, a presença de Deus na nossa alma. Porque no final, o templo é a imagem de cada um de nós. O que se tornou a nossa vida, com que banalidade vemos a nossa existência, cuidamos do nosso corpo, falamos do nosso ser e referenciamos o nosso corpo e falamos de tantos cuidados, com o corpo. Alimentar, médico. Então a gente tem preocupação de rever a questão nutricional, os hábitos de vida, as condutas pessoais, para melhorar a qualidade de vida, o tempo de repouso, o sono e por aí vai. Tantas outras coisas, mas a gente fala muito pouco em recuperar a dignidade de sermos templo vivo de Deus, de sermos morada do Altíssimo. Ontem celebrávamos Santa Elizabeth da Trindade e ouvimos um texto maravilhoso dos escritos de Santa Elizabeth, onde ela fazia um louvor, era uma oração poética, um texto poético em forma de oração, em que, ou se melhor, uma oração em forma de poesia, em que ela louva e glorifica as três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e se entrega como lugar da habitação do Altíssimo. Nossa! O quanto nós pensamos essa dignidade que o Senhor, a cada dia, com a bênção, renova. A cada dia que o Senhor nos concede, Ele tem por objetivo renovar esse lugar santo, que muitas vezes pela mão dos homens vem ferido, vem maculado, é desfigurado, muitas vezes vai ser vilipendiado, mas o Senhor em 3 dias o erguerá. Ele mesmo diz, falando isso do seu próprio corpo, e Ele ressuscitou para a nossa salvação. Ele morreu e ressuscitou por nós, para que sejamos santos. O Senhor nos deu no batismo, derramou sobre nós o Espírito Santo para que sejamos morada do Altíssimo, terra santa, onde habita Deus, lugar sagrado. Ah, meu irmão, como é importante que o Senhor nos ajude a recuperar esse olhar sagrado sobre os nossos irmãos e irmãs, que às vezes vemos de maneira tão mesquinha e que reduzimos aos nossos interesses, que fazemos muitas vezes se tornarem meios para alcançarmos aquilo que esperamos para a nossa própria vida, em base à nossa própria vontade, e esquecemos de honrar Deus que habita em cada um de nossos irmãos e irmãs, e falamos tão pouco a respeito disso. Como posso olhar para o meu irmão e para a minha irmã e ignorar que Deus escolheu estar ali com ele? Isso não pode ser ignorado, senão todas as medidas que eu venha a tomar, seja para corrigir, seja para orientar o meu irmão, podem se perder em meio ao calor da agressividade, da raiva, da agitação interior que me venha na hora de fazer a correção. Se eu me esqueço que Deus habita em ti, e que qualquer correção que eu faça não tem outra finalidade senão zelar por aquilo que Deus quer realizar em você e que Ele já declarou. Ele quer transformar a sua vida e cuidar de você com todo o seu amor. Eu não posso me esquecer disso.
Porque se eu me separo dessa memória que também acontece na forma como Ele cuida de minha vida, eu me perco nos meus princípios, nas minhas iniciativas pessoais e termino por não zelar por aquilo que é sagrado. Que o teu coração seja todo do Senhor. Não é só uma escolha pessoal sua, é também minha, porque o Senhor declarou isso. É a vontade do Senhor que você seja totalmente dele, pois ele quer ser totalmente seu. Então, essa realidade que deve estar iluminando a sua vida também é uma verdade para mim. E eu me torno comprometido com ela, um zelador dessa verdade. Que correção que eu vou lhe fazer por aquilo que for, que toda e qualquer correção seja sempre para te levar para mais perto dele. E que o meu coração não se esqueça disso e se deixe modelar por essa verdade, pois ele derramou também o Espírito Santo sobre mim para que houvesse o justo discernimento sobre a sua vontade, não apenas para a minha vida, mas sobre todas as coisas, inclusive o justo discernimento sobre a sua vontade soberana na sua vida. Pois o Senhor me deu a perceber a necessidade que você tem agora de ser cuidado, e Ele conta comigo para esse cuidado. No exemplo que eu estou dando, para que seja feita essa correção, mas que não seja fora da sua soberana vontade, que não seja alheia ao seu querer, à sua declaração ao que Ele já disse e ao que Ele quer fazer em você. Oh, meu irmão, que isso ilumine o coração de cada padre na hora de conduzir a sua comunidade, de cada membro da pastoral na hora de conduzir os seus grupos, de cada pai na hora de educar seus filhos, de cada esposo e esposa na hora de tomar a iniciativa de falar com o seu marido, com a sua mulher, para que não se percam em 1000 palavras e talvez em 1000 ofensas, para que não se dispersem da beleza do que é a vida entregue pelo outro, a vida entregue nas mãos de Deus pelo outro, pois ali está o nosso tesouro, a nossa vida. Esse templo santo, bendito, que o Senhor está pouco a pouco edificando e restaurando, né? Até o final o Senhor vai estar restaurando. Assim também é a nossa casa. Até o final a gente vai ter que fazer muitas obras nela. Então também a nossa vida até o final o Senhor está restaurando. E que Ele possa sempre mais contar conosco, com a nossa adesão para que essa obra se realize, com as mãos dos nossos irmãos para que colaborem e com as nossas mãos para que colaboremos também com essa obra na vida de cada irmão e irmã, segundo a vontade soberana do Deus Altíssimo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão de São João Evangelista e de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.